Você já se sentiu com menos energia, com a memória um pouco mais fraca, ou talvez com aquela dorzinha que insiste em aparecer. Mesmo que você jure que fez tudo certo durante o dia, sabe? Aquela sensação de que o corpo não responde como antes, que a disposição simplesmente sumiu e que, de repente, cada ano parece pesar mais do que deveria. É uma realidade dolorosa para muitos de nós, especialmente depois dos 65 anos, quando as mudanças no nosso corpo se tornam mais evidentes e, às vezes, até um pouco assustadoras. Mas e se eu te dissesse que a chave para reverter muitos desses sinais, para reencontrar aquela vitalidade perdida e até mesmo retardar o processo de envelhecimento, pode estar nas suas noites, nos seus hábitos antes de deitar? Pois é, minha gente, o fim do dia não é apenas um momento para descansar, mas uma janela de oportunidades para o seu corpo se regenerar, se reparar e se preparar para o dia seguinte. Pequenas escolhas que fazemos entre o jantar e a hora de dormir podem ter um impacto gigantesco na nossa saúde, na nossa energia e na nossa longevidade. Hábitos que talvez você nem imagine que sejam tão prejudiciais, mas que, pouco a pouco, estão acelerando o seu envelhecimento. Neste vídeo, vamos desvendar 5 hábitos noturnos comuns que, sem você perceber, estão sabotando a sua saúde e te fazendo envelhecer mais rápido depois dos 65 anos. Vamos mergulhar fundo em cada um deles, entender por que são tão prejudiciais e, o mais importante, como você pode substituí-los por rotinas mais saudáveis e rejuvenescedoras. Prepare-se para uma jornada de descobertas que vai mudar a sua percepção sobre o fim do dia. E fique comigo até o final, porque tenho algo que vai realmente te surpreender e te dar um novo fôlego para aproveitar cada ano da sua vida com mais vitalidade, lucidez e alegria. Vamos começar com o primeiro hábito, um dos mais comuns e, talvez, um dos mais difíceis de mudar para muitos de nós: jantar muito tarde e, principalmente, com comidas pesadas. O prazer de uma boa refeição à noite. Não é mesmo, depois de um dia longo, com todas as suas tarefas e compromissos? Sentar-se à mesa para um jantar caprichado parece a recompensa perfeita. Mas, infelizmente, essa recompensa pode estar cobrando um preço alto da sua saúde e acelerando o relógio biológico do seu corpo. Pense no seu corpo como uma máquina sofisticada, uma usina que trabalha incansavelmente para te manter funcionando durante o dia. Essa usina está a todo vapor, queimando combustível, processando informações, movendo músculos, à noite, especialmente depois do jantar. O ideal é que essa usina comece a desacelerar, a entrar em modo de manutenção e reparo. É o momento de recarregar as baterias, consertar o que foi desgastado e se preparar para um novo ciclo. No entanto, quando você janta tarde e escolhe pratos ricos em gorduras, açúcares e carboidratos complexos, você está pedindo para essa usina trabalhar em seu pico de produção justamente quando ela deveria estar diminuindo o ritmo. O seu sistema digestivo entra em overdrive, precisando de uma quantidade enorme de energia para quebrar esses alimentos. Isso significa que, em vez de se concentrar em tarefas de reparo e regeneração celular, que são cruciais para a longevidade, seu corpo está ocupado digerindo. E o que acontece? Primeiro, a sua digestão fica mais lenta e ineficiente. Você pode sentir azia, refluxo, gases, aquela sensação incômoda de estômago pesado. Não é raro acordar no meio da noite com desconforto, ou ter um sono agitado e pouco reparador. E um sono ruim, meus amigos, é um dos maiores inimigos da juventude e da vitalidade. Ele impacta tudo sua energia no dia seguinte, sua memória, seu humor e até mesmo a capacidade do seu corpo de combater doenças. Além disso,
Comer pesado e tarde eleva o nível de açúcar no seu sangue, principalmente se a sua refeição for rica em carboidratos refinados. Esse pico de açúcar exige que o pâncreas produza mais insulina para controlá-lo, com o tempo. Essa sobrecarga pode levar à resistência à insulina, um fator de risco significativo para o desenvolvimento de diabetes tipo 2, doenças cardíacas e até mesmo para o declínio cognitivo. E a resistência à insulina está diretamente ligada ao envelhecimento precoce. O corpo, quando constantemente exposto a altos níveis de açúcar, sofre um processo chamado glicação, onde as moléculas de açúcar se ligam às proteínas, formando produtos finais de glicação avançada, ou AEGs. Esses AEGs são um verdadeiro veneno para as nossas células, contribuindo para rugas, enrijecimento das artérias, problemas nos rins e olhos, acelerando o envelhecimento em praticamente todos os tecidos do corpo. E não podemos esquecer do metabolismo. À noite, nosso metabolismo naturalmente desacelera. Ingerir uma grande quantidade de calorias nesse período é como armazenar lenha demais quando o fogo já está quase apagado. O corpo tem mais dificuldade para queimar essa energia, transformando-a em gordura e contribuindo para o ganho de peso e o excesso de peso, especialmente a gordura abdominal. É um terreno fértil para inflamações crônicas, que são um dos maiores motores do envelhecimento e de diversas doenças relacionadas à idade. A inflamação silenciosa, aquela que não dói, mas está ali, corroendo por dentro, é um fator determinante para a saúde das suas articulações, do seu cérebro, do seu coração e da sua pele. Então, o que podemos fazer para mudar esse hábito? A solução não é parar de jantar, mas sim ajustar o horário e a qualidade da sua refeição noturna. Tente jantar mais cedo, idealmente entre 2 e 3 horas antes de ir para a cama. Isso dá tempo suficiente para o seu corpo iniciar o processo digestivo e se preparar para o descanso. Se você costuma jantar às 20 horas e vai deitar às 22 horas, já é um bom começo. Se conseguir adiantar para as 19 horas, melhor ainda. E quanto ao que comer, opte por refeições leves, nutritivas e de fácil digestão. Pense em proteínas magras, como peito de frango grelhado, peixe assado ou ovos. Combine-os com vegetais cozidos ou saladas frescas. Uma sopa de legumes, por exemplo, pode ser uma excelente opção, é nutritiva. Hidrata e é fácil de digerir. Evite alimentos ricos em gordura, como frituras, carnes vermelhas muito gordurosas, queijos pesados. Reduza a ingestão de carboidratos refinados, como pães brancos, massas e doces, se precisar de um carboidrato. Escolha opções integrais e em pequenas porções, como um pedacinho de batata doce ou um punhado de quinoa. E lembre-se, o jantar não precisa ser a maior refeição do dia. Pelo contrário, à noite. Menos é mais para a sua longevidade, ao fazer essa mudança simples. Você já estará dando um passo gigantesco para melhorar a qualidade do seu sono, a saúde do seu metabolismo e, consequentemente, retardar o envelhecimento do seu corpo. Você vai acordar mais leve, com mais energia e com a sensação de que seu corpo realmente descansou e se regenerou. Agora que falamos sobre a importância de um jantar leve e em horário adequado, é natural que a gente queira relaxar e descontrair um pouco antes de dormir. Não é? E é aí que entra o nosso segundo hábito, que, sem perceber, está acelerando o seu envelhecimento, a exposição excessiva a telas antes de dormir. Os nossos queridos celulares, tablets, computadores e, claro, a televisão. Eles se tornaram parte integrante da nossa rotina, oferecendo entretenimento, informação e conexão com o mundo. Mas, quando usados nos momentos errados, especialmente na hora de dormir, podem ser verdadeiros vilões para a sua saúde e longevidade,
Imagine a cena: você termina o jantar. Talvez um pouco mais cedo e mais leve. Como conversamos. Senta-se no sofá para assistir à sua novela preferida. Ou talvez para navegar nas redes sociais. Responder algumas mensagens no celular. Ou até ler um e-book no tablet. Parece inofensivo. Certo, errado. Todos esses dispositivos eletrônicos emitem uma luz azul. E essa luz azul, meus amigos, é uma poderosa disruptora do seu ciclo de sono-vigília, o seu ritmo circadiano. O ritmo circadiano é o relógio interno do seu corpo, que regula uma série de funções biológicas ao longo de um período de 24 horas, incluindo a liberação de hormônios e os padrões de sono. Ele é influenciado principalmente pela luz e pela escuridão, quando os seus olhos são expostos à luz azul à noite. O seu cérebro interpreta essa luz como se fosse luz do dia. E o que isso significa? Significa que o seu corpo entende que ainda é hora de estar acordado e ativo. E por isso, a produção de melatonina, o hormônio do sono, é drasticamente inibida. A melatonina é essencial não apenas para você pegar no sono, mas também para garantir um sono profundo e reparador. É durante o sono profundo que o seu corpo realiza as tarefas mais importantes de regeneração. Reparo celular, consolidação da memória e eliminação de toxinas. Se a produção de melatonina é suprimida pela luz azul, o seu sono se torna mais superficial, fragmentado e de menor qualidade. Você pode até conseguir dormir, mas acorda no dia seguinte com a sensação de cansaço, como se não tivesse dormido nada. E como já dissemos, o sono de má qualidade é um dos maiores aceleradores do envelhecimento. Ele impacta negativamente a sua imunidade, tornando você mais suscetível a doenças. Compromete a sua capacidade cognitiva, afetando a memória, a concentração e a tomada de decisões, e ainda desequilibra os hormônios do apetite, podendo levar ao ganho de peso. Além do mais, a exposição constante à luz azul pode causar cansaço visual, dor de cabeça e até mesmo danificar as células da retina ao longo do tempo, contribuindo para problemas de visão relacionados à idade. O impacto não é apenas na sua noite, mas em todo o seu dia seguinte e, a longo prazo, na sua saúde geral e no seu processo de envelhecimento. Então, qual é a solução para esse hábito? A regra de ouro é simples, mas requer disciplina. Evite todas as telas: celulares, tablets, computadores e televisão, pelo menos 1 a 2 horas antes de ir para a cama. Eu sei que parece um desafio enorme no mundo conectado em que vivemos, mas os benefícios para a sua saúde são incalculáveis. Substitua o tempo de tela por atividades relaxantes que sinalizam ao seu corpo que é hora de desacelerar. Que tal ler um livro físico, desses com páginas de papel, ou ouvir uma música suave, um podcast tranquilo, ou quem sabe um audiolivro, se você gosta de trabalhos manuais, tricô, crochê, ou até mesmo um quebra-cabeça, podem ser ótimas opções. Conversar com seu parceiro ou com um membro da família, sem a distração das telas, também é uma forma maravilhosa de se conectar e relaxar, se você realmente precisa usar uma tela à noite. Muitos dispositivos hoje em dia têm um modo noturno que filtra a luz azul, deixando a tela com uma tonalidade mais quente. Isso ajuda, mas não substitui completamente o benefício de se desconectar. E para a televisão, tente assistir a algo mais calmo, sem muita ação ou adrenalina, e mantenha uma distância razoável do aparelho. Ao criar essa zona livre de telas antes de dormir, você estará permitindo que o seu corpo comece a produzir melatonina naturalmente, preparando-se para um sono profundo e reparador. Você vai perceber a diferença não apenas na facilidade para pegar no sono, mas na qualidade do seu descanso e na energia que terá no dia seguinte.
Imagine acordar sem aquela sensação de arrasto, com a mente mais clara e o corpo mais disposto. Isso é o que um sono de qualidade pode fazer por você. E evitar a luz azul à noite é um passo fundamental para alcançar essa realidade, ao priorizar o seu descanso e proteger a sua produção natural de melatonina. Você não estará apenas dormindo melhor, mas investindo diretamente na sua longevidade, na sua saúde cerebral e na sua capacidade de viver cada dia com mais vigor. Lembre-se, o seu corpo não foi feito para ser bombardeado por luzes artificiais quando a noite cai. Ele anseia pela escuridão para iniciar seus processos de reparo. Dê a ele o que ele precisa, e ele te recompensará com anos de vida mais saudável e plena. Agora que já arrumamos o jantar e guardamos as telas, vamos falar sobre o terceiro hábito que está silenciosamente te envelhecendo, mais rápido, a falta de uma rotina de relaxamento antes de dormir. A gente passa o dia correndo, resolvendo problemas, cuidando da casa, dos netos, enfrentando desafios e, muitas vezes, acumulando estresse e preocupações, e, de repente, chega a noite e a gente espera que o corpo e a mente simplesmente desliguem como um interruptor. Mas não é assim que funciona. O estresse acumulado durante o dia não some por mágica. Pelo contrário, se não for gerenciado, ele pode se manifestar na forma de pensamentos acelerados, ansiedade, tensão muscular e dificuldade para pegar no sono. E o que acontece quando o estresse persiste até a hora de dormir? O seu corpo continua produzindo cortisol, o hormônio do estresse. O cortisol é vital para nos manter alertas e prontos para a ação durante o dia. Mas à noite, seus níveis elevados são um problema sério. Ele inibe a produção de melatonina, o hormônio do sono que já discutimos, e também interfere em outros hormônios importantes para o reparo e a regeneração celular. A presença constante de cortisol elevado à noite contribui para a inflamação crônica no corpo, um dos maiores impulsionadores do envelhecimento precoce e de diversas doenças. Pense na inflamação como um fogo baixo que queima silenciosamente seus tecidos, suas articulações, seus órgãos. Ela é associada a doenças cardíacas, diabetes, artrite, demência e até mesmo ao câncer. E o estresse noturno, ao alimentar essa inflamação, acelera o desgaste do seu corpo de uma forma que você nem imagina. Além disso, o estresse crônico afeta diretamente a sua memória e a sua capacidade de concentração. O hipocampo, a área do cérebro responsável pela memória, é particularmente vulnerável aos efeitos do cortisol, com o tempo. Essa exposição contínua pode levar ao encolhimento do hipocampo e ao declínio cognitivo, que se manifesta como esquecimentos, dificuldade de aprendizado e menor agilidade mental. Não é à toa que muitas pessoas, depois de uma noite mal dormida devido ao estresse, sentem-se com a cabeça pesada e a memória falha no dia seguinte. É o seu cérebro pedindo socorro. Então, qual é a solução para esse hábito? Criar e seguir uma rotina de relaxamento noturno. Não precisa ser algo complicado ou demorado, mas deve ser um ritual que você faça consistentemente para sinalizar ao seu corpo e à sua mente que é hora de desacelerar e se preparar para o descanso. Comece, por exemplo, com um banho morno. A água quente relaxa os músculos e o aumento da temperatura corporal, seguido de um leve resfriamento ao sair do banho. Ajuda a induzir o sono. Você pode adicionar algumas gotas de óleos essenciais calmantes, como lavanda, a água do banho ou a um difusor no quarto, para criar um ambiente ainda mais propício ao relaxamento. Outra prática poderosa é a respiração profunda. 5 a 10 minutos de respiração consciente podem fazer maravilhas para acalmar o sistema nervoso. Sente-se confortavelmente.
Feche os olhos e inspire profundamente pelo nariz. Segure o ar por alguns segundos e expire lentamente pela boca. Concentre-se apenas na sua respiração, deixando os pensamentos irem e virem sem se apegar a eles. Essa técnica simples reduz o cortisol e ativa o sistema nervoso parasimpático, responsável pelo descanso e digestão. A prática de alongamentos leves ou yoga restaurativa também é excelente. Não estamos falando de exercícios intensos, mas de movimentos suaves que liberam a tensão muscular, melhoram a circulação e acalmam a mente. Existem muitos vídeos curtos e gratuitos online com rotinas de alongamento para a hora de dormir, feitos especialmente para pessoas mais velhas. Escolha um que você goste e adicione-o à sua rotina. E para quem se sente confortável, a meditação guiada pode ser transformadora. Há aplicativos e canais no YouTube que oferecem meditações de 5 a 15 minutos, focadas em relaxamento e sono. Essas práticas ajudam a esvaziar a mente de preocupações e a ancorar você no momento presente, permitindo que você adormeça com mais facilidade e desfrute de um sono mais profundo. Ao criar e manter essa rotina de relaxamento, você estará ativamente reduzindo o estresse, equilibrando seus hormônios e preparando seu corpo para um sono verdadeiramente restaurador. Você não estará apenas combatendo o envelhecimento, mas também promovendo uma sensação de paz e bem-estar que se estenderá por todo o seu dia. Lembre-se, cuidar da sua mente é tão importante quanto cuidar do seu corpo. E uma mente calma é um dos maiores segredos para uma vida longa e plena. Dando sequência aos nossos hábitos noturnos que nos roubam a juventude. Chegamos ao quarto ponto, o consumo de doces e lanches processados à noite. A tentação daquele chocolate, do sorvete, do biscoito recheado ou daquele salgadinho crocante depois do jantar. Não é mesmo? Muitas vezes. É um hábito enraizado, um conforto que buscamos para encerrar o dia. Mas, meus amigos, essa indulgência noturna pode ser um verdadeiro inimigo para a sua saúde e um acelerador silencioso do envelhecimento, especialmente depois dos 65 anos. Vamos entender o porquê. Quando você consome doces e lanches processados, que são geralmente ricos em açúcares refinados, gorduras trans e aditivos químicos, você está dando um choque de energia e uma sobrecarga de trabalho ao seu sistema digestivo e ao seu metabolismo, justamente quando eles deveriam estar desacelerando. Esses alimentos são rapidamente absorvidos, causando um pico abrupto de açúcar no sangue. Em resposta, o seu pâncreas libera uma grande quantidade de insulina para tentar normalizar esses níveis. Essa montanha-russa de açúcar no sangue não é apenas cansativa para o seu corpo, mas também é altamente inflamatória, como mencionamos anteriormente. A inflamação crônica é um dos maiores motores do envelhecimento. Ela contribui para o desgaste das articulações, para problemas cardiovasculares, para a resistência à insulina e para o declínio cognitivo. A glicação, que é a ligação do açúcar às proteínas, é intensificada por esses picos de glicose, acelerando o envelhecimento da pele, dos vasos sanguíneos e de outros tecidos. Além disso, a digestão de alimentos ricos em gorduras e açúcares à noite exige muito do seu corpo, seu estômago. Fígado e pâncreas trabalham horas extras, o que pode levar a desconfortos digestivos, azia e refluxo. E, claro, tudo isso impacta negativamente a qualidade do seu sono. É difícil ter um sono reparador quando seu corpo está em pleno trabalho de processamento de alimentos. E essa interrupção do sono agrava ainda mais o processo de envelhecimento. E tem mais esses lanches noturnos, principalmente os processados.
São muitas vezes pobres em nutrientes essenciais, mas ricos em calorias vazias. Essas calorias contribuem para o ganho de peso, especialmente de gordura abdominal, que é um tipo de gordura metabolicamente ativa, liberando substâncias inflamatórias e desregulando hormônios. O excesso de peso, por sua vez, aumenta o risco de doenças crônicas e sobrecarrega o sistema músculo-esquelético, acelerando o desgaste das articulações e contribuindo para dores e limitações físicas que afetam diretamente a sua qualidade de vida e a sua percepção de envelhecimento. A longo prazo, esse hábito pode impactar a sua saúde óssea, a sua energia e até mesmo a sua disposição para atividades físicas, criando um ciclo vicioso de sedentarismo e piora da saúde. Então, como podemos quebrar esse ciclo vicioso? A chave está em substituir esses lanches prejudiciais por opções mais inteligentes e saudáveis, e também em investigar a raiz da vontade de comer esses alimentos. Se a vontade de doce aparece à noite, pode ser um sinal de que suas refeições durante o dia não foram nutricionalmente equilibradas o suficiente, ou que você está usando a comida como uma forma de lidar com o estresse e a ansiedade. Primeiro, certifique-se de que seu jantar, mesmo que leve, seja satisfatório e nutritivo, com proteínas, fibras e gorduras saudáveis para te manter saciado por mais tempo. Se a fome ou a vontade de um agradinho surgir, tenha à mão alternativas saudáveis, frutas frescas, como uma maçã, uma pera ou algumas uvas. São opções doces e cheias de fibras, que não causam picos tão grandes de açúcar no sangue. Um pequeno punhado de oleaginosas, amêndoas, nozes ou castanhas oferece gorduras saudáveis e proteínas, ajudando na saciedade. Iogurte natural com um pouco de fruta também pode ser uma boa escolha. Chás de ervas, como camomila ou cidreira, são excelentes para acalmar e podem satisfazer a necessidade de algo quente e reconfortante sem adicionar calorias ou açúcar. E uma dica importante: beba água. Muitas vezes, confundimos sede com fome antes de atacar a geladeira. Beba um copo de água e espere alguns minutos. Você pode se surpreender ao perceber que a vontade de comer diminui ao fazer essas substituições inteligentes. Você estará não apenas evitando os malefícios dos doces e processados, mas também fornecendo nutrientes importantes para o seu corpo. Estará estabilizando seus níveis de açúcar no sangue, reduzindo a inflamação e promovendo um sono mais tranquilo. Isso se traduz em mais energia, melhor humor, um peso mais saudável e, claro, um corpo que envelhece mais lentamente e com mais vitalidade. Lembre-se, a sua cozinha é o seu laboratório de longevidade. Faça escolhas que nutrem e protegem, em vez de desgastar e acelerar o tempo. E chegamos ao quinto e último hábito que, embora pareça óbvio, é frequentemente negligenciado e tem um impacto profundo no seu envelhecimento: deitar-se tarde e não ter sono suficiente ou de qualidade. Falamos sobre o jantar, as telas e o relaxamento. Mas a verdade é que, se você não prioriza a quantidade e a qualidade do seu sono, todos esses outros esforços podem ser em vão. A ideia de recuperar o sono no fim de semana é um mito perigoso. O seu corpo precisa de um ritmo, de regularidade, e a privação crônica de sono é um verdadeiro inimigo da sua longevidade e vitalidade. Depois dos 65, muitas pessoas relatam que precisam de menos sono. Mas isso é um equívoco comum. A necessidade de sono pode variar um pouco, mas a maioria dos adultos ainda precisa de 7 a 9 horas de sono de qualidade por noite para funcionar de forma ideal. Quando você dorme pouco ou tem um sono de má qualidade, seu corpo não consegue realizar adequadamente uma série de processos vitais. É durante o sono profundo que o hormônio do crescimento, essencial para o reparo celular
e a regeneração dos tecidos. É liberado. É também quando seu cérebro faz uma limpeza, eliminando toxinas e consolidando memórias, se você não dorme o suficiente. Esses processos são interrompidos. O resultado é um acúmulo de danos celulares, a inflamação, um sistema imunológico enfraquecido e um cérebro menos eficiente. A privação crônica de sono acelera o envelhecimento em vários níveis. Em termos físicos, a falta de sono leva a uma pele com menos elasticidade e mais rugas, um metabolismo mais lento, ganho de peso e uma recuperação muscular mais demorada após atividades físicas. As articulações ficam mais doloridas e a sensação de cansaço se torna um companheiro constante. No aspecto mental, a falta de sono é devastadora. A memória sofre, a capacidade de concentração diminui e a tomada de decisões fica comprometida. Você se sente mais irritado, ansioso e propenso a flutuações de humor. Estudos mostram que a privação de sono aumenta o risco de desenvolver doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, pois o cérebro não consegue eliminar as proteínas beta-amiloides, que se acumulam e formam as placas características da doença. E não podemos esquecer do sistema imunológico. O sono é crucial para a produção e liberação de citocinas, que são proteínas importantes para combater infecções e inflamações. Quando você não dorme o suficiente, seu sistema imunológico fica comprometido, tornando-o mais suscetível a gripes, resfriados e outras doenças, e também mais lento para se recuperar. Isso significa um envelhecimento mais rápido e uma vida com mais interrupções e desconfortos. Então, como podemos combater esse hábito e garantir que você esteja recebendo o sono que merece e precisa? A primeira e mais importante etapa é estabelecer um horário de sono regular. Tente ir para a cama e acordar no mesmo horário todos os dias, inclusive nos fins de semana. Essa consistência ajuda a regular o seu ritmo circadiano, facilitando o adormecer e o despertar. Pense na regularidade como um presente para o seu relógio biológico. Crie um ambiente de sono ideal. Seu quarto deve ser um santuário de descanso escuro, silencioso e fresco. Invista em cortinas blackout para bloquear a luz externa. E se precisar, use protetores auriculares ou uma máquina de ruído branco para abafar sons indesejados. A temperatura ideal para a maioria das pessoas gira em torno de 18 a 20 graus Celsius. Um colchão e travesseiros confortáveis também fazem uma diferença enorme na qualidade do seu sono. Evite estimulantes à noite. Cafeína e nicotina são inimigos do sono e devem ser evitados várias horas antes de dormir. O álcool, embora possa dar uma sensação inicial de sonolência, na verdade fragmenta o sono e impede que você alcance as fases mais profundas e restauradoras. Não faça exercícios intensos perto da hora de dormir. A atividade física é excelente para a saúde, mas exercitar-se vigorosamente nas últimas horas antes de deitar pode aumentar a sua temperatura corporal e estimular o corpo, dificultando o sono. Opte por exercícios mais cedo no dia ou, como sugerimos, por alongamentos leves ou yoga restaurativa à noite e, se você ainda está lutando para dormir, converse com seu médico. Pode haver condições de saúde subjacentes, como apneia do sono ou síndrome das pernas inquietas, que precisam ser tratadas. Não subestime o poder do sono. Ele é, sem dúvida, o pilar mais fundamental para a sua saúde, vitalidade e longevidade. Ao priorizar o seu sono, você não estará apenas dormindo, mas ativamente rejuvenescendo, reparando e fortalecendo seu corpo e mente para viver cada ano da sua vida com plenitude e energia. Seu corpo e sua mente agradecerão imensamente. Percebe como pequenos detalhes na nossa noite
podem ter um impacto gigantesco na nossa saúde e longevidade. Começamos falando do jantar pesado e tarde, que sobrecarrega o seu sistema digestivo e o seu metabolismo quando eles deveriam estar desacelerando, acumulando toxinas e acelerando o envelhecimento interno. Depois, vimos como a luz azul das telas rouba o seu sono de qualidade, desregulando seus hormônios, como a melatonina, e deixando você mais cansado, com a memória fraca e a imunidade baixa. Mergulhamos na importância de criar um ritual de relaxamento para acalmar a mente e o corpo, e como a ausência disso mantém o estresse elevado, que por sua vez alimenta a inflamação crônica e o desgaste celular em todo o seu organismo. Não podemos esquecer também dos doces e lanches processados à noite, que são verdadeiros vilões para o açúcar no sangue e a inflamação, contribuindo para o ganho de peso e o envelhecimento precoce. E, por fim, enfatizamos a importância de ter um horário regular para dormir e garantir horas de sono reparador, pois a privação de sono é um dos maiores sabotadores da sua saúde, energia e longevidade. Cada um desses hábitos noturnos, de forma isolada, já tem seu potencial prejudicial. Mas quando eles se somam, quando você pratica vários deles de uma vez, o efeito cascata no seu corpo é imenso, acelerando o envelhecimento de maneira que muitas vezes atribuímos apenas à idade, mas que, na verdade, são consequências de escolhas que podemos mudar. Mas a boa notícia, e a parte mais encorajadora de tudo isso, é que você tem o poder de mudar tudo. Não precisa ser de uma vez só. Não se sinta sobrecarregado pela quantidade de informações. A jornada para uma vida mais longa e saudável é feita de pequenos passos, consistentes e gentis com você mesmo. Comece com um hábito por semana, ou até mesmo um hábito a cada 15 dias. Escolha aquele que você acha mais fácil de começar a mudar primeiro. Talvez seja adiantar o jantar em 30 minutos, ou deixar o celular de lado 15 minutos antes. Pequenas mudanças consistentes se transformam em grandes resultados ao longo do tempo. Pense nisso como um investimento no seu futuro, no seu eu de amanhã, que será mais vibrante, mais lúcido e mais feliz. Imagine a diferença que fará em sua vida acordar mais disposto, com a mente mais clara, sem aquela sensação de arrasto. Imagine a sua digestão funcionando melhor, as dores diminuindo, a sua pele mais bonita e o seu humor mais estável. Tudo isso é possível. E a transformação começa nas suas noites. Não se trata de buscar a perfeição, mas de buscar o progresso. A cada escolha consciente que você faz para melhorar sua noite, você está enviando uma mensagem poderosa para o seu corpo. Eu me importo. Eu quero viver bem. Eu quero envelhecer com saúde e dignidade. E o seu corpo, essa máquina incrível, vai responder a essa mensagem com vitalidade renovada. Essa é a surpresa que eu tinha para você. O poder está nas suas mãos. Ou melhor, nas suas noites. Não espere pela idade para agir. Comece hoje mesmo a implementar essas pequenas grandes mudanças e sinta a diferença. Eu adoraria saber de vocês. Meus queridos, qual desses hábitos vocês já praticam? Qual deles vocês acham mais difícil de mudar? Ou talvez qual deles vocês nem imaginavam que era tão prejudicial para o seu envelhecimento? Compartilhem suas experiências, suas dúvidas e até mesmo suas dicas e truques nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outras pessoas na nossa comunidade. E juntos, podemos construir um espaço de apoio e conhecimento para todos nós que buscamos viver plenamente em todas as fases da vida. Sua participação é muito importante para nós. E se este vídeo te trouxe alguma luz, se te fez pensar ou se te deu uma nova perspectiva sobre como cuidar de si mesmo
e adiar os sinais do envelhecimento. Por favor, deixe o seu gostei. Isso me ajuda muito a saber que estou no caminho certo e a continuar criando conteúdo valioso para vocês. E, claro, se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos sobre saúde, bem-estar, longevidade e como viver a sua melhor vida. Em todas as idades. Lembre-se sempre, a idade é apenas um número. Mas a sua vitalidade e a sua qualidade de vida são escolhas que você faz todos os dias. Que cada noite se torne uma aliada poderosa na sua jornada de bem-estar. Viva a sua melhor vida. Em todas as idades, um abraço carinhoso e até o próximo vídeo.